No capítulo de quinta-feira de Quem Ama Cuida, a festa de aniversário de Silvana, que deveria ser marcada por alegria e comemoração, acaba se transformando em mais um palco de humilhações, provocações e conflitos familiares. E quem volta a ocupar o centro da confusão é Brigitte. Depois de ser expulsa de casa, ela aparece na festa ao lado de Nicolau, tentando manter a postura diante de uma família que parece determinada a fazer com que ela se sinta cada vez mais deslocada. Pilar não consegue esconder a irritação ao ver Brigitte entre os convidados. Desde que descobriu onde a jovem está hospedada, a tensão entre as duas só aumenta. Brigitte tenta evitar uma nova discussão, mas Pilar não está disposta a deixar a situação passar em branco. Na frente de toda a família, ela distrata Brigitte e faz questão de deixar claro que não pretende aceitar a presença da jovem naquele ambiente. O clima pesa imediatamente. Alguns convidados ficam constrangidos, enquanto outros observam a situação em silêncio, sem saber se devem interferir. Brigitte tenta respirar fundo e não reagir, mas as palavras de Pilar atingem justamente o ponto mais doloroso de toda aquela situação: a sensação de não ser aceita pela própria família. Pilar, porém, não para. Ela insiste nas provocações e transforma o aniversário de Silvana em uma espécie de acerto de contas. Brigitte percebe que qualquer resposta poderá ser usada contra ela e tenta manter a calma. É quando Nicolau decide intervir. O rapaz não aceita assistir calado àquela humilhação e responde às ofensas de Pilar. A reação surpreende os presentes e muda completamente o rumo da discussão. Pela primeira vez, Brigitte percebe que não está completamente sozinha naquele momento. Chega, Pilar. Você não precisa tratar a Brigitte dessa maneira, afirma Nicolau diante de todos. Pilar não gosta de ser confrontada e reage imediatamente. Ela questiona o direito de Nicolau de se intrometer nos assuntos da família, mas ele não recua. Eu tenho o direito de não concordar com uma injustiça. Brigitte olha para Nicolau, emocionada, mas evita demonstrar fraqueza. Ela sabe que a situação ainda está longe de terminar. Enquanto a festa segue em meio ao desconforto, outra história começa a ganhar força nos bastidores. Adriana está cada vez mais preocupada com a venda das joias que recebeu da herança deixada por Arthur. A fortuna pode representar a oportunidade que ela precisava para reconstruir sua vida e, principalmente, colocar em prática seu plano de vingança. Mas transformar aquelas joias em dinheiro sem despertar suspeitas é uma tarefa extremamente delicada. Adriana conversa com Mau e revela sua preocupação. Eu sei que preciso fazer isso, mas quanto mais eu penso, mais eu tenho medo de alguma coisa dar errado. Mau tenta tranquilizá-la. Ele sabe que Adriana passou por situações demais para simplesmente confiar no destino. Depois de tudo o que aconteceu, qualquer passo em falso pode colocar em risco não apenas o dinheiro, mas também todo o plano que ela vem construindo. Você precisa ter cuidado, Adriana. Se alguém descobrir o que você está fazendo antes da hora, tudo pode desmoronar. Ela concorda, mas não consegue afastar a sensação de que está entrando em um caminho sem volta. A fortuna deixada por Arthur é uma das peças mais importantes dessa nova fase da vida de Adriana. Durante anos, ela sofreu as consequências de uma condenação que agora começa a parecer cada vez mais suspeita. As anotações encontradas por Pedro levantaram a possibilidade de que o laudo usado contra ela tenha sido fraudado. E enquanto novas pistas aparecem, Adriana percebe que talvez tenha sido vítima de uma grande armação. Por isso, ela não pode desperdiçar a oportunidade de descobrir toda a verdade. Enquanto Adriana conversa com Mau, Yuri segue envolvido na missão de transformar as joias em dinheiro. Ele conseguiu encontrar um possível comprador, mas cada movimento precisa ser calculado. O menor erro pode chamar a atenção da família Brandão. E em meio a toda essa tensão, Ingrid toma uma decisão inesperada. Ainda durante a festa de Silvana, Ingrid deixa o local e segue para a joalheria acompanhada de Yuri. A aproximação entre os dois já vinha ficando cada vez mais intensa, e o que acontece naquela noite muda completamente a relação entre eles. Longe dos olhares dos convidados, Ingrid e Yuri ficam juntos. A situação é especialmente perigosa porque Yuri está envolvido em uma missão secreta e Ingrid não conhece todos os detalhes de suas verdadeiras intenções. O envolvimento dos dois pode colocar em risco o plano de Adriana e criar um problema que ninguém estava preparado para enfrentar. Yuri sabe que deveria manter a cabeça fria. Afinal, ele recebeu uma missão importante e precisa ajudar Adriana. Mas a presença de Ingrid mexe com ele de uma maneira que talvez nem ele consiga controlar. Ao mesmo tempo, outros personagens também enfrentam seus próprios segredos. Mau encontra Felipe, e esse encontro promete trazer novas consequências para os acontecimentos que estão se desenrolando.
Enquanto isso, Joel continua tentando compreender a história contada por Otoniel sobre Francesca. Otoniel fala com carinho sobre a maneira como conheceu Francesca, mas Joel não consegue acreditar completamente naquela história. Apesar das dúvidas, ele percebe que existe algo verdadeiro no sentimento de Otoniel e reconhece o afeto que o amigo demonstra ao falar daquela mulher. Eu posso não entender tudo que você está me contando, mas dá para perceber que ela foi muito importante para você, comenta Joel. Otoniel fica pensativo. A lembrança de Francesca continua mexendo profundamente com ele, principalmente porque o passado parece estar voltando para cobrar respostas. Enquanto isso, Elisa vive outro dilema. Ela pede a Enéas que não conte a Otoniel que os dois estão se encontrando. Elisa sabe que essa situação pode provocar uma nova confusão e prefere manter o relacionamento em segredo por enquanto. Eu preciso que você me prometa que não vai falar nada para o Otoniel. Enéas percebe a preocupação dela e concorda. Mas segredos em quem ama cuida raramente permanecem escondidos por muito tempo. E enquanto cada personagem tenta proteger aquilo que considera importante, César começa a ficar preocupado com Brigitte. A jovem está claramente abalada depois das humilhações sofridas na festa, e César percebe que a situação pode estar indo longe demais. Nada disso será por acaso. E se a festa de Silvana já estava cercada de tensão, o capítulo de quinta-feira de Quem Ama Cuida mostra que os problemas estão apenas começando. O que acontece durante a comemoração coloca Brigitte novamente no centro de uma disputa familiar, enquanto Adriana precisa lidar com um segredo cada vez mais perigoso: a fortuna deixada por Arthur. Brigitte chega à festa acompanhada de Nicolau tentando demonstrar que não se importa com tudo o que aconteceu. Depois de ser expulsa de casa, ela encontrou abrigo na casa de Ulisses e Fábia, mas ainda carrega a dor de ter sido rejeitada. Para ela, estar naquela festa significa enfrentar justamente as pessoas que fizeram questão de mostrar que não a querem por perto. Pilar percebe a presença de Brigitte e não consegue disfarçar sua irritação. O olhar entre as duas é suficiente para deixar claro que aquela noite não terminaria em paz. Pilar se aproxima e, diante de toda a família, começa a destratar Brigitte. As palavras são duras e fazem o ambiente ficar pesado. Silvana tenta aproveitar o próprio aniversário, mas a discussão toma conta da atenção dos convidados. Brigitte permanece em silêncio durante alguns segundos. Ela sabe que qualquer reação poderá ser usada contra ela. Eu não vim aqui para brigar com ninguém, diz Brigitte, tentando manter a calma. Pilar, porém, não se convence. Então talvez você não devesse ter vindo. A frase provoca um silêncio imediato. Brigitte abaixa os olhos, mas antes que possa responder, Nicolau decide intervir. Ela foi convidada. E você não tem o direito de humilhar ninguém na frente de toda a família. Pilar encara Nicolau surpresa com a coragem dele. Você está defendendo a Brigitte agora? Estou defendendo o que é certo. A discussão cresce, mas Brigitte percebe que Nicolau está disposto a enfrentar Pilar por ela. Mesmo machucada, a jovem tenta impedir que a situação fique ainda pior. Nicolau, deixa isso para lá. Eu não quero estragar a festa da Silvana. Mas a humilhação já havia acontecido. E para Brigitte, aquelas palavras poderiam ficar na memória por muito tempo. Enquanto isso, Adriana acompanha tudo de longe, mas sua cabeça está voltada para outro problema. As joias deixadas por Arthur podem representar uma mudança completa em sua vida. Depois de tantos anos pagando por um crime que agora pode ter sido cometido por outras pessoas, Adriana finalmente tem recursos para reconstruir sua história e lutar contra aqueles que destruíram seu passado. Só que existe um problema. Ela precisa vender as joias sem que a família Brandão descubra. Por isso, Adriana conversa com Mau Mau. Eu não consigo parar de pensar nessa venda. E se alguma coisa der errado? Mau Mau tenta tranquilizá-la. Você já chegou até aqui. Só precisa ter cuidado com cada passo. Adriana sabe que ele tem razão. O dinheiro pode ajudá-la, mas também pode revelar seu segredo. Ela ainda não contou para todos sobre a fortuna de Arthur. Pedro sabe que existe algo estranho acontecendo, mas Adriana ainda não revelou toda a verdade. E quanto mais ela esconde, maior fica o risco de ser descoberta. Além disso, existe a possibilidade de o laudo usado para condená-la ter sido fraudado. As anotações encontradas por Pedro fizeram Adriana perceber que sua condenação talvez tenha sido parte de uma armação muito maior. Agora ela não quer apenas recuperar o que perdeu. Ela quer saber quem foi responsável por destruir sua vida. E para isso precisará de dinheiro, informação e pessoas em quem possa confiar. Yuri é uma dessas pessoas. Ele está encarregado de ajudar na negociação das joias e conseguiu um comprador. Mas existe uma complicação que Adriana não esperava. Ingrid.
Depois de tudo que aconteceu, Ingrid se aproxima cada vez mais de Yuri. E durante a festa de Silvana, ela toma uma decisão inesperada, deixa a comemoração e vai para a joalheria acompanhada dele. O encontro entre os dois ganha um tom diferente. Yuri tenta manter a concentração, mas a proximidade de Ingrid faz com que ele deixe de lado, por alguns momentos, a missão que recebeu. E os dois acabam ficando juntos. O problema é que Yuri está envolvido em um segredo que Ingrid desconhece. Ela não sabe que ele está ajudando Adriana a movimentar as joias deixadas por Arthur. Se Ingrid descobrir a verdade, poderá colocar tudo a perder. E se alguém descobrir que os dois estiveram juntos na joalheria justamente quando Yuri deveria estar cuidando da negociação, as perguntas serão inevitáveis. Enquanto isso, Mal encontra Felipe. O encontro entre os dois acrescenta mais uma peça a um capítulo cheio de acontecimentos, mostrando que os conflitos não estão restritos à família Brandão. Em outra parte da história, Joel conversa com Otoniel sobre Francesca. Otoniel tenta explicar como conheceu aquela mulher e fala sobre o sentimento que ainda carrega. Joel, porém, não acredita completamente na história. Eu não sei se consigo acreditar em tudo isso, Otoniel. Otoniel não se irrita. Pelo contrário, ele entende que sua história parece difícil de aceitar. Você pode não acreditar na história, Joel, mas não pode dizer que o que eu senti não foi verdadeiro. Joel observa o amigo e percebe que existe sinceridade naquele sentimento. Ele ainda tem dúvidas sobre os fatos, mas reconhece o afeto de Otoniel por Francesca. E isso é justamente o que torna essa história tão delicada. O passado continua interferindo no presente. Ao mesmo tempo, Elisa tenta evitar que outro segredo venha à tona. Ela pede a Enéas que não conte a Otoniel que os dois estão se encontrando. Eu não quero que ele descubra agora. Enéas entende a preocupação de Elisa e promete guardar silêncio. Mas quanto mais pessoas escondem alguma coisa, mais complicado fica manter todos esses segredos longe uns dos outros. E a situação de Brigitte também começa a preocupar César. Depois de assistir às provocações e perceber como a jovem está sendo tratada, César fica apreensivo. Brigitte tenta demonstrar força, mas está claramente abalada. César sabe que ela precisa de apoio. Só que o próprio César também terá problemas. Quando Adriana e Mal estão juntos, eles presenciam César sendo assaltado. A cena acontece de maneira inesperada e muda o rumo da noite. Adriana percebe imediatamente a gravidade da situação e se aproxima para ajudar. Mal também acompanha tudo, preocupado. César fica assustado depois do assalto e precisa lidar com as consequências do que aconteceu. E o risco aumenta. E esse capítulo de quinta-feira termina deixando uma pergunta no ar. Até onde Adriana vai conseguir levar seu plano sem ser descoberta? E será que Brigitte finalmente vai encontrar forças para enfrentar Pilar de igual para igual? Agora quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer com Adriana depois da venda das joias? E vocês estão do lado de Brigitte nessa briga com Pilar? Deixem aqui nos comentários o que vocês estão pensando, porque a história está ficando cada vez mais cheia de segredos, alianças e reviravoltas. Se você gostou do capítulo, deixe o seu like, inscreva-se no canal Novela em Cena e ative o sininho para não perder os próximos capítulos de Quem Ama Cuida. E me conta, qual personagem vocês acham que ainda vai surpreender todo mundo? A gente se encontra no próximo capítulo, porque em Quem Ama Cuida, quando parece que tudo está finalmente se resolvendo, é justamente quando uma nova verdade vem à tona.